Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que vocês estão aqui em mais um episódio do Papo de Perfumaria. Hoje a gente está com o Theo. O Theo já participou de algumas entrevistas, já de um podcast aqui com a gente, mas a gente sempre tem muito assunto. E o Theo está aqui hoje de novo para a gente conversar sobre várias curiosidades, né, Theo? Sim. O Theo é biomédico. Bom, se eu começar a falar o currículo todo do Theo aqui, é muito grande, então assim, mas ele é perfumista. Conheci o Theo como perfumista botânico e depois eu fui conhecendo cada vez mais e vendo que é muito mais do que isso. A gente também vai falar sobre essa parte da perfumaria botânica, perfumaria sintética. Theo, super bem-vindo. Estou Obrigado, muito, Mi. muito feliz de Obrigado. novo a gente estar aqui juntinho. Conversar mais um pouquinho, né? Conversar mais uma, a gente quase não conversa, conversar mais um pouquinho. Obrigado pelo convite, Mi. Muito feliz de você estar aqui. Ô, Theo, me conta um pouco como é que você enxerga hoje a perfumaria, de como que era e como que a gente está hoje na perfumaria. O que você acha que tem mudado? Eu acho, Mi, talvez assim, bom, a gente tem as diferentes tendências, né? As diferentes tendências que vão surgindo no mercado, né? Então a gente percebe hoje, né, realmente ainda uma influência muito grande dessa parte, pelo menos mercadológica, da influência das fragrâncias árabes, né, no mercado, que ainda tem uma boa projeção em termos de consumo, mas assim, levando também para um pouco desse lado que a gente, né, vive no dia a dia, de informação, de conhecimento, de divulgação e de possibilidade de conhecimento do público em relação à perfumaria, né, como entusiasta, como alguém que goste, a gente percebe que houve um crescimento muito grande em duas áreas. O primeiro é uma maior disseminação, né, das marcas, de conhecimento de marcas de nicho, que até então a gente só encontrava quando ia viajar, ou encontrava quando ia para fora, ou quando alguém trazia, a gente ia lá e conhecia um pouquinho. Mas hoje houve uma abertura, né, de mercado para com que essas fragrâncias, né, que até então era tão difícil a gente fazer avaliação, elas estejam mais disponíveis, né, para o consumidor final e para o entusiasta. Então a gente já tem hoje, né, lojas que vendem e possibilitam as pessoas de terem esse conhecimento. A gente também tem hoje muito mais conhecimento em relação, né, às matérias-primas, né, houve uma grande Você acha que divulgação. a perfumaria de nicho, eu acho que ela também trouxe mais conhecimento para as pessoas sobre perfumaria, né? Porque Sim, fala um pouco mais claramente assim, o que tem de... é um neroli, é um perfume de vanilla, alguma coisa assim. sim. Acho que trouxe Eu isso acho que sim, também. Mi, porque as pessoas, às vezes os cheiros são tão inusitados, às vezes estão tão diferentes, as pessoas começam a ter essa Curiosidade, assim, de curiosidade, né? querer Fala saber assim, que o tem. que é uma flor de laranjeira? O que tem aqui dentro, né? Então, acho que isso acaba também fazendo com que a pessoa vá correr, vá buscar atrás, vá tendo mais consciência como uma fragrância é feita, o que tem lá dentro, se tem sintético, se tem natural, e ela começa a entender um pouquinho E se mais. conhecendo mais de qual que é a preferência, né, também, do Também, Mi. perfume. Também. A gente percebe essa questão da fragrância, né? Do usar a fragrância, do vestir a fragrância, né? Que eles falam, wear a fragrance, né? É muito subjetivo, né? Então, acho que hoje a gente tem um leque de fragrâncias, um leque de opções, onde a gente consegue ter um pouquinho mais, né, vamos dizer assim, dentro de um sentido comercial, um pouco mais de exclusividade. Então, hoje a gente fala assim, nossa, eu gostei de uma fragrância que até então não existia no mercado e ela me representa. Então, isso também ajuda bastante a gente ir conhecendo e ver o que funciona, entre aspas, para a Chegar mais gente perto da fragrância, né? mais perto da fragrância como consumidor, né? E aí é uma coisa bem bacana, Mi, nisso que você falou. Como consumidor, a gente acaba, e uma coisa que eu falo muito em aula, a gente escolhe a fragrância de uma característica subjetiva. Então, eu falo assim, eu quero usar essa fragrância para mim, cai bem, né? A gente sempre brinca, o que importa é ser feliz. Então, você vai lá, usa a Se você fragrância, gosta, se né? você gosta, você vai e usa. Mas quando a gente vem aqui para o conceito, né, de escola, para o conceito de ensino, e dentro da própria profissão de perfumista, a gente vê que a gente sempre precisa aliar, lógico, a característica subjetiva, né, do consumidor final,
mas muito alinhado também com a visão autoral que um perfumista quer dar com aquela fragrância. Então ele tem um pensamento, ele tem um porquê daquela fragrância ser desenvolvida e também muitas vezes o conceito cultural. Então, o que é bacana é que hoje no Brasil a gente trabalha do ponto de vista da criação, avaliando, né, o porquê que a fragrância é criada, em que conceito cultural ela está sendo aplicada e vendo o consumidor. E o consumidor lá na ponta, ele também tem mais essa liberdade de escolher aquilo que ele cai melhor. E conhecendo também um pouco mais sobre o perfumista, né? Porque antes o perfumista era mais... o que importava era assim a fragrância, mas o perfumista não aparecia tanto, né? E hoje a gente vê cada história tão linda de cada perfumista e como que cada um trabalha também, né, as suas fragrâncias. Isso eu acho que eu acho que esse é um processo, né, acaba sendo meio que universal. Antes a gente tinha muitas vezes assim, eu comprava um perfume da Chanel, comprava um perfume da Prada, comprava um perfume de uma casa, mas a gente não sabia quem era o artista por trás. Então ele ficava muito escondido. E eu acho que na verdade, da partir do ano 2000 é que começou a ter um pouco mais de valorização do perfumista, no sentido de realmente ele aparecer como um autor, né? Então, assim, lógico, a gente tem grandes expoentes como o Rudinisca no século passado, o Jean-Claude Ellena, que realmente são expoentes que não necessitam, né? De muitas apresentações. De muitas apresentações, que eles já por si, né? Mas grande parte dos perfumistas, normalmente, eles ficam muito no backstage, né? E essa questão de, hoje, ele ser tratado realmente como um autor artístico, faz com que não só a obra, mas ele também seja valorizado. E o que você falou, perfumista, como qualquer artista, existem vários tipos, vários estilos. Cada um de um jeito, cada trabalha um de uma um maneira, jeito, né? cada um de uma forma. Mas você sabe que eu acho tão engraçado, porque eu escuto às vezes assim, da escola de perfumaria, de perfume, não sei o que, é o perfumista. Nossa, nunca parei para pensar que o perfume, ele é feito, ele é né? feito Ele por um não perfumista, nasce. né? Alguém faz o perfume, né? Não é numa indústria, aperta 2 botõezinhos. Né? Hoje a gente tem esse processo dentro da indústria, né? Que facilita muito, né? A gente tem bibliotecas de dados, bibliotecas de combinações. Hoje a gente tem dentro da indústria robôs que fazem realmente... Eles já facilitam muito o trabalho do perfumista, no sentido de ser uma ferramenta, mas ele não substitui o perfumista. Então, sempre vai ter um perfumista por trás. E aí, né, lógico, com a evolução das técnicas e da tecnologia, esse trabalho fica cada vez mais integrado, né? Mas a gente sempre precisa de um perfumista por trás. E me conta como que é o seu processo de criação, então, Theo? Eu gosto mesmo, o meu processo de criação, né? Isso depende muito da fragrância que é desenvolvida, mas eu gosto de encarar qualquer fragrância, só voltando um pouquinho, que toda fragrância para mim, ela reflete uma mensagem. Independente qual uso ela vai ter, ela sempre tem que ter um propósito e uma mensagem. Então, tudo parte, na verdade, da abstração. E eu acho que esse é o principal desafio de todo perfumista. Lógico que a partir da criação, seja na indústria, seja autoral, você tem uma série de critérios a seguir e especificações. Mas tudo parte de uma mensagem abstrata. Então você precisa saber como transformar essa linguagem abstrata numa linguagem perfumística. Então eu sempre falo que o perfume ele não é um produto, ele é simplesmente um tradutor de uma mensagem artística. Então o meu conceito de criação, eu sempre gosto de fazer um pareamento com a pintura. É isso que eu ia te perguntar, se você tem uma outra arte que você acaba fazendo essa ligação, agregando. Eu agrego, porque eu gosto muito da pintura e eu pinto também. Então eu vejo uma similaridade muito, muito grande. Então eu gosto muito de fazer aquarela. E na aquarela a gente traduz, né, a forma final em camadas. E é incrível como isso é perceptível. Eu tenho prazer de conhecer o privilégio, né, de conhecer os perfumes que o Theo faz. E realmente, assim, isso é muito perceptível mesmo, assim, dessa parte da arte, da pintura, como aparece no perfume, nas suas criações, porque tem uma questão da transparência,
do romanticismo, assim, é bem... Que Mas me bacana. conta um pouco mais, então. Tá. Mas é mais ou menos nessa linha, Mi, porque assim, eu pelo menos desenvolvo as fragrâncias, então uma vez que eu tenho aquela mensagem abstrata, eu tenho a ideia, a gente vai criando, né, sempre um norte, né? Então é como se você colocasse lá uma tela de pintura, as primeiras impressões, o jogo de luz, porque fragrância não é só cheiro. Por isso que eu falo que ela é tão similar com a parte de pintura. Porque fragrância, eu sempre falo, é questão de cheiro, é questão de harmonia, questão de cores, questão de contraste, texturas. E a gente vê tudo isso em diversas formas de arte, a pintura, a culinária, a própria linguagem. Mas no processo artístico, é como assim, normalmente quando eu desenvolvo, eu sei, né, eu começo a traduzir um pouco, olha, é uma atmosfera geral. Então, eu falo assim, quais que são as primeiras nuances, quais que são os primeiros contrastes e texturas. Então, é tudo ainda muito, muito geral. Depois a gente vai refinando isso e dando formas, né? Fala, até que ponto eu quero surgir uma atmosfera, até que ponto esse quadro, essa fragrância vai ser óbvia, até que ponto não, ela vai ser um pouco mais quase que impressionista, sugerindo mais tons e atmosfera do que propriamente uma visão tão óbvia assim. Que nuances que ela vai ter. Então é como se fosse uma segunda camada dessa pintura, onde as coisas vão tomando-se forma, as texturas, as sombras vão, a luz vai começando, né, a dar destaque. E no final é realmente o alinhamento, né, que a gente fala que é a afinagem, é o processo final, né? São as pequenas nuances, como se fossem as pequenas pinceladas e correções, né? Então eu vejo isso de uma maneira muito integrada com a fragrância. Então no desenvolver da fragrância, eu sempre levo como se realmente fosse uma obra de pintura, uma pintura. E daí você falando isso, assim, é diferente do que falam da construção do perfume, do que falam não, do que muitas pessoas pensam da construção de perfume, que tem que começar por base, meio e fundo para construir o perfume. Sim. Então, como que é isso? Porque porque mas eu entendo por quê, né, Mi? Eu acho que assim, quando o aluno está iniciando a perfumaria, e até por uma questão histórica, todo mundo fala, olha, desenvolve primeiro toda a base, depois que você trabalhou todas as notas de base, você vai para a nota de meio, depois das notas de meio você vai para a nota de saída. Então, que seria uma construção clássica, né, na perfumaria. Existem ainda construções que são feitas dessa forma, mas é que eu falei, se você trabalha com uma mensagem artística e uma mensagem que ela é abstrata, a ordem, na verdade, ela vai seguir aquilo que você quer expressar na fragrância. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você começa a trabalhar pela saída, às vezes você começa a trabalhar pelo meio, depois você vai para a base. Então, dependendo da fragrância que você vai realizar, você começa por um ponto. E, por exemplo, eu quero fazer uma água de colônia. Muitas vezes você vai acabar saindo pela saída. Você vai trabalhar um tema, por exemplo, como um vetiver. Você realmente vai começar pela base. Mas ele não necessariamente segue a pirâmide olfativa. Eu falo isso porque muitas vezes quando a gente trabalha contraste em fragrância, muitas vezes esse contraste, que é a parte central da fragrância, ele se dá por uma junção de uma nota de saída com uma nota de base. Então você fica lá trabalhando toda a base, depois você trabalhar o meio, você nunca vai gerar esse contraste, você só vai gerar esse contraste lá no final da fragrância, sendo que muitas vezes esse contraste ele é necessário no começo, porque é ele que vai dar o norte para toda a fragrância. Então eu começo muitas vezes pela saída e base, e aí eu vou agregando os outros elementos, né? E hoje mudou muito também em perfumaria moderna. A gente não usa mais a pirâmide. A gente não usa somente ela, né? Mas a gente trabalha muitas vezes com uma visão mais dinâmica, né? É como se fosse, por exemplo, o Sol com os planetas em volta, tudo interagindo ao mesmo tempo, que é o que acontece na fragrância, né? Entendi. Por exemplo, assim, uma nota vetiver, que é uma nota de fundo, mas ela também pode aparecer como uma nota de saída. Ela pode também ter... Ele tem uma influência. Ele tem uma influência na saída. Então, um vetiver é assim, um patchouli é assim. Às vezes a gente brinca, né, dando aula, para vocês verem como que isso é importante. Se você faz, por exemplo, uma água de colônia, uma fragrância cítrica, só lá com bergamota, laranja, limão, você está num cheiro muito agradável e num tipo de harmonia.
Se dentro dessa composição cítrica você coloca como, né, elemento de estudo um pinguinho de uma nota animálica, um civet, um indol, ele já gera um contraste e ele muda totalmente a percepção da fragrância. Muda a percepção, muda a textura e ele muda a atmosfera da fragrância. Muda essa vida dela, assim, muda. né? De como que você vai sentir ela logo no início e Sim, depois... E a gente vê essa influência, né? Esse jogo, porque assim, um pinguinho, ele vai estar interagindo tudo ao mesmo tempo. Acho que quando você deve, assim, os alunos às vezes é 0,01 do civet. Nossa, mas não vai fazer diferença nenhuma. E faz uma diferença muito grande. Muito grande. Por isso que a gente vai ensinando, né, os alunos a como perceber essa relação, que é uma relação dinâmica, né? E aí, falando nisso, assim, por exemplo, o perfumista. Então, se eu não trabalho numa casa de fragrância, eu não posso ser um perfumista? Conta pra gente um pouco essas diferenças do profissional perfumista, né? Essa é uma questão bem delicada, né, que existe aqui no Brasil, porque a gente não tem uma profissão regulamentada perfumista como graduação ou pós aqui tem aqui a pós, né? Tem a pós, mas não é para o desenvolvimento de um nose, uma profissão. Eu sempre falo, né, que existem diferentes tipos de perfumista, né? Então realmente você tem a maioria dos perfumistas que vão em casa de fragrância normalmente são perfumistas que fizeram cursos ainda, né, onde existe no final do curso a regulamentação perfumista e vem para o Brasil, ou muitas vezes são pessoas que atuam na área da biomedicina, bioquímica, química. Na casa de fragrância com uma outra função, aprendendo com perfumista e acabaram virando perfumista. E acabam virando muitas vezes perfumista, né? Então muitas vezes ou você tem um perfumista pleno que já vem, muitas vezes para o Brasil, sim, ou você pega um aprendiz que entra na casa de fragrância, que veio de outras profissões, engenheiro químico, e aí eles vão aprendendo muitas vezes a perfumaria. E aí ele é adequado, né? Ele se torna um perfumista da indústria. Mas, hoje em dia, e aí a gente sempre acha assim, o perfumista da indústria é o que é o perfumista. E todos os outros profissionais que trabalham com perfumaria não são perfumistas. E a gente vai ver que hoje não é assim. Existem diferentes tipos de perfumistas para diferentes áreas. Então você tem o perfumista autoral, individual, você tem o perfumista de ateliê, você tem o perfumista que ele tem lá o seu ateliê, ele desenvolve o seu trabalho próprio, você tem o perfumista da indústria. E aí acho que hoje em dia a gente começa a ter um pouco mais de esclarecimento sobre isso. Porque eu sempre falo, né? Perfumista, você pode fazer um curso de 2 horas, de 2 anos, de 10 anos, e os 3 serem sabe fazer perfume ou perfumistas. O que vai diferenciar é a qualidade de cada um e o quão ele vai se dedicar à área. Então, hoje em dia, a gente já tem, sim, a possibilidade de você ser um perfumista autoral, que era uma visão muitas vezes, enviesada no Brasil. O perfumista de indústria é o perfumista e todos os demais perfumistas fazem perfume fundo de quintal. E não é assim. Hoje um perfumista autoral, e é por isso que existe a escola, a gente ensina o aluno a ele construir uma fragrância exatamente nos moldes que é encontrado na indústria, dentro de uma indústria, dentro daquilo que a gente vê, por exemplo, uma fragrância da Chanel, da Prada, da Le Labo, da Amônia Diório, porque a gente trabalha de uma forma séria. Então, assim, você estuda formulações, estuda a parte de segurança, limite de uso, contraindicação. Apesar de a gente não seguir a Anvisa, a gente estuda muito o IFR, apesar de a gente seguir a Anvisa, a gente segue muitos critérios da IFRA, que está muito em consonância com a Anvisa, está muito em consonância com a IFRA. Então, o aluno, quando ele vem fazer um curso, vem fazer aula, e ele tem esse conhecimento, ele realmente vai ter acesso a cromatograma, a fórmula, a como que é estruturado. Toda a parte de extração até, né? Tudo, desde extração, a linguagem de mercado, tudo. Então, ele sai com uma fragrância que é praticamente uma fragrância alinhada por uma fragrância comercial. Lógico, o autoral, muitas vezes, ele não tem a capacidade de produzir essa fragrância. E aí ele busca um terceirista
que aí ele vai fazer, né, com a Anvisa e tudo, mas o critério... Tem toda essa regulamentação, né? Porque tem uma regulamentação própria, que às vezes isso ele não tem, e aí o terceirista, ele empresta essa ferramenta para o perfumista conseguir desenvolver. Olha, quero vender numa loja, precisa de Anvisa, então o terceirista produz. Mas em termos de critério de construção, e a gente fala, hoje a gente tem muita ferramenta que possibilita. E a gente encontra tanta gente assim que já vem com isso assim muito, já tem um nariz, já tem uma percepção assim muito boa para perfumaria, né? Sim. E eu acho que o que a gente tinha de dificuldade era em relação à matéria-prima. Eu lembro que quando eu comecei com a perfumaria, o tanto de dificuldade que a gente tinha, e era muito voltado para a perfumaria botânica, porque a gente não... E hoje não, hoje a gente já tem essa possibilidade. Né? A gente tem mais já um leque de opção assim, de matéria-prima que permite essa educação olfativa. Então, assim, a gente tinha lá... Por que às vezes no botânico, de certa forma, né, ele é um pouco mais fácil? Porque já houve um crescimento de anos do mercado de óleos essenciais. Então, esse tipo de matéria-prima é mais fácil da gente achar. Bem mais acessível hoje. Bem mais acessível. Antes, né, Miss, para você ter acesso a um químico aromático, a paleta, já existia uma paleta, ela não era tão grande, mas hoje disseminou muitas marcas que vendem químicos aromáticos, e também a quantidade. Antes você tinha que comprar por quilo para fazer um estudo. Hoje já tem uma viabilização, onde o próprio pequeno consegue ter esse acesso, ele consegue ter acesso não só à diversidade de químicos aromáticos, mas também de valor, né, de quantidade. Sim, porque as matérias-primas, a gente tem matéria-prima muito cara, né? Assim, e que se usa muito pouco e que também tem um vencimento muito rápido. Então não tem o porquê. Então essa acessibilidade era muito difícil e hoje a gente consegue ter isso, né? Além de todas as informações e todos os estudos que também a gente tem mais acessível, porque antes ficava muito assim, é isso, né? O perfumista só quando ele vai para fora. E hoje a gente já percebe que isso assim está ficando muito mais esclarecido, inclusive porque a gente encontra perfumistas brasileiros que trabalham aqui na indústria, né? E aí, falando já dessas diferenças de perfumistas que a gente... Basicamente, a gente está falando assim de um perfumista que trabalha numa indústria, o perfumista autoral, e aí... Eu acho que também tem uma grande diferença, assim, o autoral, ele tem uma possibilidade de criação muito maior do que Então tem as vantagens e desvantagens, né? Do que o perfumista que trabalha na indústria, porque na indústria ele tem todas as regras muito mais minuciosas para seguir, tanto da indústria que ele trabalha, às vezes seguindo regra, inclusive, do exterior, né? Para criação de algum perfume para cá, e o autoral não, o autoral acho que ele pode estar muito mais nessa parte da arte, da criação. Né? Ele tem a possibilidade de ter um pouco mais de vazão, né, nesse universo criativo dele, porque é o que você falou, na indústria, né, de uma maneira bem geral, tem que estar muito alinhado, né? A indústria, ela tem tendências, o perfumista, né, ele tem uma capacidade de criação e liberdade dentro de um briefing muito bem estabelecido. Questão de custo, né? Questão de custo, muitas vezes tem que ter sempre um diálogo muito grande com o avaliador olfativo, porque muitas vezes assim, ele vai trabalhar com fragrâncias que não necessariamente seriam o universo ideal para ele, mas ele precisa trabalhar porque existe uma necessidade de mercado, essa necessidade de mercado precisa ser suprida, e aí ele precisa desenvolver, né? Então, assim, dentro de uma série de normativas, de uma série de limites. Então, ele tem um universo criativo dentro daquilo que muitas vezes é passado para ele como projeto. Ele não pode falar assim, não, hoje eu quero trabalhar porque eu quero trabalhar da minha imaginação. Isso não acontece. Ele tem que colocar o critério de imaginação dentro já daquele universo. O autoral, ele não tem, teoricamente, todo esse estudo de comércio, de tendência. Branco, né? Ele tem uma folha em branco, então ele tem essa liberdade de criar. Se isso vai seguir uma tendência e vai ser super vendável ou não, não se sabe. Então, ele não tem esse, teoricamente, apoio, mas ele tem muito mais liberdade criativa de expressão. Então, e aí que tem que ter um equilíbrio, onde ele tem essa possibilidade de ter liberdade de expressão e criação
porém ele não isenta ele ter técnica e conhecimento. E acho que é isso que eu sempre falo aqui da escola, que ela traz isso. Porque antes é assim, ou era indústria, ou era perfumista que fazia muitas vezes sem critério, um artesanal. Então, assim, você pode ser um perfumista autoral, mas você precisa trabalhar, isso não isenta você a trabalhar com técnica, rigor, porque isso vai gerar, né, confiança na marca, confiança no perfumista. Isso é muito, muito importante. E saber que aquele produto realmente ele é adequado ao uso. Né? E esse perfumista autoral, ele consegue criar essa fragrância dele com o terceirista e com o registro da Anvisa. Consegue. Isso é importante. Consegue. E é por isso que esse conhecimento do perfumista autoral, de matéria, de disciplina, de conhecimento perfumístico, ajuda muito, porque quando ele vai fazer a formulação, ele já tem todos esses critérios do que deve ser levado em conta para estar bem pareado com o processo de terceirização. Então, por exemplo, olha, eu tenho um ateliê, eu quero me lançar no mercado, mas eu não sou uma marca. O que eu faço? Você pode desenvolver as fragrâncias de uma maneira muito, muito profissional, e aí você leva essa formulação para um terceirista que vai replicar, porque você já vai estar com mais de 95% do trabalho feito. Se por acaso for necessário ser feito algum alinhamento, isso no próprio terceirista é feito. Então hoje o perfumista autoral ele não precisa ter uma própria empresa. Ele pode simplesmente criar uma linha de fragrâncias. Ele não precisa ter uma indústria para criar o seu perfume. Não precisa, porque ele manda para o terceirista. Aí o terceirista ele vai fazer o papel da indústria para você. E isso também é algo que foi assim muito bom nos últimos anos. Porque a gente acompanha, né, Mi? Nos anos anteriores, assim, a gente não tinha terceirista para pequenos, né, volumes, pequenas quantidades. Então, muitas vezes o perfumista autoral tinha uma fragrância que era muito bonita, a gente via que era uma fragrância vendável, só que assim, a gente muitas vezes para terceiristas, onde a quantidade mínima seria... Não como colocar no mercado. Não teria como colocar no mercado. Então, assim, isso acabava tirando o estímulo do perfumista autoral. Hoje não. Hoje a gente já tem terceiristas que fazem um volume de produção muito baixo e isso propicia com que um perfumista autoral, mesmo com um orçamento muitas vezes limitado, ele consiga fazer e lançar no mercado várias fragrâncias. Isso ajudou muito, muito. Sim. E daí, me conta qual que é o desafio que você gosta nesse teu trabalho como perfumista autoral, Theo? Eu acho que eu gosto muito do processo de criação em si. Para mim, o processo de criação ele é muito bonito e muito desafiador. Então, eu gosto muito de trabalhar em diferentes projetos, porque cada projeto é um projeto. Cada um é um filho. Cada um é. Então, muitas vezes assim, para mim o mais desafiador é realmente como trazer para uma linguagem concreta algo que é tão abstrato. E esse é o processo de maior desafio, que eu realmente gosto de sentar e falar, não, é o processo de criação, é tentar entender o que muitas vezes o cliente quer, o que a marca quer, porque muitas vezes a marca ela vem com um desejo, mas não sabe o que quer. Mas não sabe o que quer. Então, às vezes tem um desafio daqui da parte de desenvolvimento e também o desafio de fazer tentar essa tradução, né? De tentar fazer essa tradução. Porque o perfumista autoral, pelo que você está falando, você entende que ele não tem o avaliador olfativo. Não ele tem. Mesmo é o avaliador olfativo, é o perfumista, é o comercial. Ele é tudo. Então, assim, é ter o tato... Bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. É mais ou menos assim. Porque ele tem que ter o tato. Porque ele não tem um respaldo, por exemplo, nesse caso da indústria, porque a indústria está sempre 2, 3 anos à frente. Então, já tem toda uma pesquisa de mercado, já tem toda uma tendência que a gente já sabe que vai surgir, já tem todo um avaliador que ele já vai trazer muito dessa informação digerida para o perfumista. O perfumista autoral, muitas vezes, não tem isso. Então, ele precisa estudar, ele precisa estar antenado. Mas é muito do feeling dele mesmo. E aí tem que ter muito do feeling dele para tentar entender o que a marca quer, ou muitas vezes um perfume customizado para uma pessoa, o que essa pessoa quer. Então a gente tem uma série de ferramentas, né, que a gente utiliza, tem questionários, ferramentas, que a gente utiliza para
esse entendimento, né? E aí, a partir daí, começa o processo. Mas o mais desafiador é isso, e o que eu gosto também muitas vezes, é assim, como descobrir novos cheiros, como descobrir novas nuances, né? Então, assim, você pode criar cheiros com elementos muito comuns que você sabe que aquilo vai dar um cheiro agradável, mas como muitas vezes descobrir texturas, contrastes com elementos que são inusitados, para a gente sair um pouco fora da caixa, né? Então, assim, olha, como que isso funciona com essa nota? Que efeito que traz? E muitas vezes isso é desafiador no sentido de você conseguir entender, escolher as notas. Então, Você já tem o seu próprio método criado? Porque eu sei que você usa bastante o Jean Carles, que é um método fantástico, sim, mas você já tem esse método teu já pronto? Já. Assim? Acho que cada perfumista ele se vale de diferentes métodos, né? Então, a gente tem várias ferramentas metodológicas que auxiliam a criação. E dentro de cada formulação, muitas vezes uma técnica é melhor do que outra, dependendo daquilo que você objetiva. Então, muitas vezes a gente utiliza uma técnica, muitas vezes a gente utiliza outra, mas com o tempo você meio que vai desenvolvendo não só a sua própria técnica, como ferramentas que você se sinta mais familiar, e também com o tempo, assim como, por exemplo, né, na indústria a gente já tem lá as bases da indústria que se misturam, o próprio perfumista, seja ele de indústria ou perfumista autoral, ele cria uma assinatura, ele tem uma personalidade, então ele tem matérias-primas que ele gosta de trabalhar. Você já é perceptível, né? Assim, esse perfume deve ser desse perfumista. A gente já... E aí traz essa assinatura olfativa, porque ele já tem uma técnica, ele já tem um conjunto de notas, ele já tem uma percepção olfativa, que isso também dá segurança. Uma característica. É uma característica técnica de construção, mas que acaba refletindo uma assinatura olfativa. Eu acho lindo, porque realmente é a assinatura mesmo do É uma assinatura. Né? É o estilo dele, né? E aí é o que eu falo, que tem uma grande diferença entre você, por exemplo, por isso que a gente fala, o Jean-Claude Ellena, provavelmente a gente sabe quais que são as fragrâncias dele, como do Mick Ropion e a Miller Harris tem uma pegada. Se usa mais ou menos matéria-prima. Se usa mais ou menos o estilo mais transparente, mais potente. Mais textura. Mais textura, menos textura. Então a gente vai conhecendo. E aí é o que a gente fala, que existe uma diferença grande entre a assinatura olfativa, onde a gente percebe trabalhos lindos com uma assinatura, de uma limitação de desenvolvimento, que é o perfumista que só sabe fazer um tipo de fragrância. Tá. Então, a gente percebe claramente, não, fala, isso é uma assinatura olfativa. De falar assim, não, esse trabalho é mais do mesmo. Isso não é uma assinatura, às vezes é uma limitação olfativa, uma limitação de desenvolvimento. Então, a gente tende a sair daqui, né, e ir ampliando esse horizonte para um universo de assinatura. Bom, a gente já falou dessas diferenças dos perfumistas, né, e muito da indústria, do autoral e até do próprio artesanal mesmo, mas e as diferenças de perfume, né, porque acho que tem isso, perfume, por exemplo, o amaciante tem perfume, o amaciante tem perfume, foi criado um perfume específico para o amaciante. Mas eu tenho percebido dessa dúvida muito grande das pessoas, posso usar o perfume de ambiente na pele? Posso usar o perfume da pele no ambiente? Como é que eu perfumo a minha casa? É com spray, é com vela, é com aromatizador de varetas? Então, assim, tem toda essa dúvida de qual que é a performance e o que pode ser usado, né? Sim. Então, assim, falando primeiro sobre o perfume da pele, quando a gente fala do perfume do ambiente, a gente pode usar na pele, da pele no ambiente? Como que é isso? A gente sempre dá... Então, isso foi uma pergunta bem bacana, porque por que muitas vezes, né, a gente fala assim, nossa, eu posso pegar um perfume de ambiente e passar na pele? Porque isso, se você observar, principalmente no mercado nacional, de uns 15 anos para cá, se a gente for pegar as fragrâncias para ambiente, uma questão de uns 20 anos, era um tipo de fragrância. Hoje, a fragrância para o ambiente ela é tão complexa que ela tem um cheiro de perfumaria fina para uso na pele, que dá vontade de passar, mas a gente sempre sugere não passar. Por quê? Porque a fragrância que ela é desenvolvida para ambiente, muitas vezes na formulação,
ela pode usar matérias-primas e notas que poderiam trazer algum tipo de alergenicidade Porque ou quando algum ela tipo foi de construída, irritação. ela não foi pensada para a pele. Ela não foi Então, pensada para a pele, então muitas vezes pode ser encontrada lá a matéria-prima que está fora do limite de concentração, está ok em termos de concentração para uso no lar, no ambiente, mas eles não está dentro de acordo para uso na pele, e aí pode dar problema. Então a gente sempre fala, olha, perfumaria para o ambiente foi desenvolvida para ambiente, não só em termos de fragrância, mas muitas vezes de outros elementos que são colocados nesses produtos que não podem ser colocados em contato com a pele. Por exemplo, o Renex, que ele é muito utilizado em perfumaria de ambiente como um solubilizante, a gente pode usar num aromatizador de vareta, mas a gente não pode ter contato de Renex com a pele, não é permitido, é proibido pela Anvisa. Então, existem essas diferenças. Então, perfumaria de ambiente, você pode aplicar num home spray, num difusor de varetas, numa vela, numa máquina difusora. Agora, a perfumaria fina, né, ela já tem um uso próprio, porque quando a gente desenvolve para uso na pele, né, já é desenvolvida com todo o critério que não tem nenhum problema para a pessoa que vai usar. Então, o que vale? Perfumaria de ambiente é perfumaria de ambiente. Mas, muitas vezes, a pessoa quer pegar uma fragrância que ela usa para si para colocar no ambiente. Aí tudo bem. E daí ela só vai estar gastando um pouquinho mais, mas está tudo bem, ela consegue harmonizar. Mas e a performance? Vai ser a mesma performance do que o spray de ambiente? É porque são tipos diferentes, né? Então, assim, depende da concentração dessa fragrância. Então, muitas vezes, se for um eau de parfum, ela vai ter... ambiente, não... Vai ficar muito fresquinha, não vai ter uma performance. Se é um parfum que é muito concentrado, né? Lógico, ela vai ter uma performance naquele momento que ela é passada. Só que aí, se a gente faz uma única borrifada, ela vai ter uma performance ótima. Só que não vai ser uma performance intermitente, como um difusor de aromas que está continuamente soltando essa fragrância no ar, ou uma máquina difusora, porque a cada tantos minutos vai estar sendo sempre jogada. Então, num primeiro momento, a performance pode ser tão boa ou melhor, mas depois, com o tempo... é aconselhável, fora né? Fora o dinheiro que você vai ficar gastando. Fora o dinheiro que você vai gastando, né? Com a perfumaria fina para o ambiente, perfume né? de ambiente. Não que não tenha perfume de ambiente Sim. muito caro, tem muito caro, mas normalmente a perfumaria fina é... E quais são as outras formas, então, que a gente tem para perfumar o ambiente? Porque a gente tem o home spray, a gente tem o de tecido... A gente tem home spray... que é um dos mais plurais, perdão? Não, eu ia falar do de varetas também, né? O de varetas, então, basicamente, né, o que a gente tem hoje são os difusores de vareta, o home spray, a água de lençol, as velas, as máquinas difusoras, e aí cada um tem sua vantagem e sua desvantagem, vamos dizer assim. E a pessoa ela tem que estar muito ciente quando for comprar, justamente por essa questão de performance. Uma das principais dúvidas que a gente vê aqui no curso de fragrância para ambientes é assim, eu quero um difusor de vareta que tem uma alta performance e dure 3, 4 meses. Não vai durar, porque ele não foi feito para isso. Então, cada produto, isso a gente ensina no curso, cada produto... ele tem uma durabilidade, tem uma função, né? Ele tem uma função e ele tem uma performance. Então, alguns vão performar de uma forma. Então, não adianta eu querer que um desodorizador de aroma... espaço fechado, no espaço aberto... Se tem ar-condicionado, se não tem, se tem pessoas transitando, não tem. Então, cada um ele é voltado para um objetivo. Né? E como que funciona essa parte da pirâmide olfativa, das notas de topo, meio e fundo? Como é na perfumaria fina, para um perfume de ambiente? Essa também é uma boa pergunta, porque muita gente tem dúvida. Quando a gente passa uma fragrância na pele, a gente passa uma única vez e a gente acompanha o quê? A gente vai se deliciando. Vai sentindo. É uma viagem, né? Então você passa e vai falar, nossa, que legal. Primeiro porque tem o contato com a pele que já influencia, mas de uma maneira, mesmo que se fosse num ambiente neutro, você borrifa e fala, nossa, que legal, olha, está mudando com o tempo. Olha. Aí então você consegue entender bem essa história, né? De nota de saída, nota de meio, nota de base, porque você vai acompanhando uma única borrifada
ao longo do tempo. Quando a gente vai para a perfumaria de ambiente, essa complexidade de nota de meio, saída meio e base não está relacionado necessariamente com durabilidade. Ele está relacionado muito mais com a complexidade da fragrância em si, porque essa fragrância vai estar sendo continuamente jogada no ar, independente se é um difusor, um home spray, uma máquina difusora. Então, não é que ela vai durar horas, assim. Ela já vai como um bloco, e aí a construção ela é feita pensando muito na complexidade. Você não vai borrifar uma vez e esperar 10 horas para borrifar de novo. Você vai ter lá, às vezes, a cada 3 minutos, a cada 5 minutos, essa fragrância sendo continuamente jogada. Então, é um outro tipo de história. É um outro tipo, muitas vezes, de construção. E ainda mais quando funciona como para um brand olfativo, marketing olfativo, ela tem que ser sempre o mesmo cheiro, né? Tem que ser sempre o mesmo cheiro. Agora eu estou sentindo as notas de saída. Não, porque isso é bacana e tem que ser levado em conta quando a gente faz marketing olfativo em qualquer espaço, né? Você vai perceber que esse cheiro ele vai sendo jogado continuamente. Então é sempre aquela novidade. Porém, com o tempo vai ficando um cheiro resquicial, que é o que vai sobrando, né? Então você vai ambientando e depois dali a 1 mês, 2 meses, você vai perceber que o lugar em si ele vai ser um diálogo de um fundo que fica, não notas de fundo, mas um resquício de fragrância que é continuamente jogada com aquela fragrância que está sempre sendo jogada. Por isso que eu brinco, fica no final, né, é uma interação de notas que parece um free shop, muitas vezes, né? Que é um cheiro inespecífico, mas é muito agradável. Então, esse equilíbrio começa a ter também da influência de 1 mês de aromatização com aquela influência que está sempre sendo jogada. Por isso que eu falo assim, que tem que aprender justamente sobre isso para você oferecer para o seu cliente, porque não é simplesmente, acho que combina bem esse floral com esse espaço. Não, porque tem essa vida, né? Tem da fragrância ao longo do dia, né? Tem isso, e é o que você falou. A gente precisa estar muito alinhado se a fragrância ela está alinhada com a marca e com o espaço. E acho que aí é essa a importância do branding. Porque muitas vezes o pessoal sempre fala, brand olfativo e marketing olfativo hoje em dia ainda tem uma percepção muito enviesada. Eles sempre acham, basta ter um cheiro bom, isso é branding de uma marca. Isso não é branding, isso é só um cheiro aprazível dentro de um contexto. Só está trazendo uma agradabilidade maior para o teu cliente, para o teu mas não não é branding. O branding é o que você falou, é você entender e você criar uma identidade olfativa que vai refletir a marca, que também tem o seu desafio, né? Porque você tem que entender todo o conceito da marca para fazer algo que seja, né, sincrônico e seja, né, realmente passe aquilo que a marca está disposta a passar. Theo, você é um perfumista assim, muito diferenciado, muito versátil, né? E você tem esse teu lado também muito para os incensos, que é uma outra forma de aromatizar o ambiente. Então a gente tem das velas, que a gente até fala essa coisa do o americano que usa mais, porque não tem vento, porque não abre a casa, mas também deixa a tua casa fechada, acende a vela, vai ficar cheirosa, abre, coloca de vareta, né? Tem várias formas de você perfumar a casa. Mas o incenso, ele tem algo mais do que perfumar a casa, mas a gente traz também essa questão de limpeza, de como que é isso? Traz. A gente sempre brinca, né, que a raiz dos incensos, né, realmente ela vem de uma raiz ritualística, né? Isso independente da crença, filosofia, religiosidade. O incenso ele é sempre considerado como se fosse uma entidade. Então, o que eu quero dizer com uma entidade? Ele sempre tem um propósito. E o incenso ele tem essa questão da queima, da energia, da transmutação. Quando a gente faz o incenso, invariavelmente, quer você queira ou não, você trabalha todos os elementos, água, fogo, terra, ar. Então, você trabalha e ele é um ciclo, né? Ele começa do nada, ele termina do nada. Então, ele tem um papel sutil muito grande, fora esse caráter de fragrâncias, né? E o que é muito, muito bonito não é aspecto só pelo cheiro. O incenso, ele
ele é um companheiro, né? A gente brinca, ele é um companheiro que está sempre agregando, ele traz muita paz, ele traz uma limpeza de ambiente tanto mais concreta quanto sutil. Eu falo isso por experiência. Se você pega, por exemplo, pode ser a melhor fragrância, por exemplo, sei lá, de cedro, na forma de um aromatizador de vareta. Se você pega a mesma fragrância de cedro num home spray, uma fragrância de cedro com um elemento de queima, que é a vela, e um incenso de cedro, o efeito, você tem a queima, você tem a fumaça, a percepção é totalmente diferente. O incenso realmente é algo muito único. Você para para sentir, né? Você Mais, né? para e você sente um incenso de qualidade, né? Então, Sim. esse que é, muitas vezes, né, aqui no Brasil, por incrível que pareça, a gente tem uma demanda enorme, enorme de mercado por incenso de qualidade, mas a gente não tem incensos de qualidade ao nível comercial. Então, assim, eu trabalho com incenso, eu faço muito incenso, mas de maneira mais personalizada, que atende a marcas, atende ao mercado, mas se você falar ao nível industrial, existe muita demanda e ainda existe muita carência, porque aqui no incenso, no Brasil, a gente ainda vê muito incenso ou com uma característica simplesmente, muitas vezes, religiosa, então assim, só para limpeza energética, e não considerando muitas vezes o cheiro, e muitas vezes o incenso ele não é bem feito. Então o incenso de qualidade ele traz os dois, tanto essa questão energética, mas também trazendo muitas vezes o universo da perfumaria. Isso é algo novo, é uma tendência ou já existia? Porque eu tenho percebido um pouco mais essa questão do incenso com perfume. Sim. É o nome do perfume mesmo, perfumaria fina. Isso é uma tendência, tanto que assim, eu sempre acho que talvez o maior expoente disso seja falar do Japão, por exemplo. No Japão eles têm lá eles são muito puristas, eles têm o incenso ele faz parte de uma filosofia de vida. E lá eles têm uma marca, por exemplo, que chama Shoyedo. A Shoyedo ela tem mais de 400 anos de história, Nossa. só fazendo incenso. Então você imagina a qualidade que esse incenso tem. Só que eles trabalham lá elementos de é o melhor oud, é o melhor sândalo que você pode encontrar. Mas o que acontecia? Sempre esses cheiros, eles remetem muito a cheiro de templo, cheiro de meditação. A mesma coisa que a gente pega aqui um incenso de Paulo Santo, é para defumar. Sim. Você vai lá, um incenso de arruda, é para limpar. Não tinha essa visão de uma alta perfumaria no incenso. E isso passou a ter. Tanto por que eu citei a Shoyedo? Que a Shoyedo ela abriu uma empresa irmã para não vincular. Mas ela faz hoje, através de uma marca que chama Lisne, é fantástico, é só incenso de alta perfumaria. Então não tem esse contexto de incenso para meditação. Então você tem praticamente fragrâncias para perfumar. E isso é inédito no Brasil. O uso de fragrâncias de alta perfumaria no incenso como um elemento de perfumaria. Lógico que ele vai trazer também todos os benefícios energéticos, mas a gente sai dessa questão de falar, não, só incenso de arruda, só incenso de colônia, só incenso de lavanda. Então ele traz uma linguagem totalmente nova para o mercado. E é um mercado que está em franca expansão, tem muita demanda e não se acha. Que interessante, adoro isso. Então, nós falamos da parte das diferenças dos perfumistas, diferenças dos perfumes, tanto para o ambiente quanto para casa. Queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença da parte dos perfumes botânicos para os perfumes sintéticos. Porque eu percebo também que tem muita gente que fala assim, não, eu quero que meu perfume seja natural, eu quero que meu perfume seja botânico, porque eu não quero que tenha problema com o perfume, de alergia e tudo mais. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, existem várias diferenças, né, entre o natural, o botânico para o sintético. Né? Tem várias diferenças, Mia, assim, a não ser, né, vamos dizer assim, existe sim. Então, por muito tempo, se falou assim, olha, perfume botânico, óleo essencial, vem da natureza, faz bem. Perfume sintético, tem químico aromático, tem sintéticos, faz mal. Então, por muito tempo, acabou tendo essa visão, é uma visão totalmente não coerente com o que acontece na verdade. Então,
A não ser que a marca, a filosofia da marca, todo o direcionamento da marca, pela marca, como princípio da marca, fale, olha, eu só trabalho com perfumaria botânica, e aí realmente faz um sentido utilizar-se só a perfumaria botânica, você fala, eu só faço botânico porque o botânico faz bem e o sintético faz mal, não é verdade. Seja na perfumaria botânica, seja na perfumaria sintética, a gente está trabalhando com estímulo químico. Tanto natural quanto sintético, os dois têm uma potencialidade terapêutica, mas também tem problemas de efeitos adversos. Isso independente se a origem da matéria-prima é natural ou sintética. Então, você precisa ter o conhecimento da matéria-prima e ver como que eu posso utilizar aquela matéria-prima. São tipos diferentes de perfumaria. Então, a perfumaria botânica, realmente, ela tem os óleos essenciais, cada óleo essencial tem centenas de constituintes, né? Então, assim, você juntando poucos óleos essenciais, ele já conta uma história muito bonita, ele já conta uma evolução muito bonita em si. E a gente consegue, né? Se você junta o melhor oud, o melhor sândalo, a melhor flor de laranjeira, a melhor bergamota... Não tem muito como ficar. Não tem como ficar ruim. E assim, é um perfume de um valor agregado, de uma riqueza muito grande em termos de cheiro mesmo. Então, é muito, muito bonito. Porém, a perfumaria sintética, hoje ela se torna cada vez mais necessária por alguns pontos. Primeiro, até por uma questão de sustentabilidade. A gente não consegue fazer fragrâncias para o mundo todo só com natural. Não tem jasmim para todo mundo, não tem rosa, não tem sândalo. Então, muitas vezes, o uso de sintético é até uma forma de reverência e trabalhar de uma maneira sustentável. O próprio natural, então, o que a gente vê hoje nas maiorias das grandes marcas e marcas de altíssimo valor agregado, é um conjunto de naturais com sintéticos. Uma razão primária seria essa. Uma outra razão que também é muito importante é em termos de paleta olfativa. A gente sempre precisa entender que quando alguém vem fazer uma fragrância, seja comercial ou seja uma fragrância pessoal, ela vem buscando uma memória. E muitas vezes eu falo, a gente vive no mundo contemporâneo onde a maioria dos cheiros são cheiros sintéticos. Então, se você chega e fala assim, nossa, até eu quero uma memória, que eu estava andando, uma memória de pipoca com caramelo. Não vai conseguir. Eu não consigo fazer essa leitura, natural, né? Muitas vezes no natural. Então, assim, eu posso te trazer a melhor matéria-prima natural do mundo. Quando você sentir esse cheiro, você não vai ter o senso de expectativa suprido. Fala assim, olha, Theo, é lindo a sua fragrância, só que não tem nada a ver com a minha memória. Então, eu não consigo atingir a memória. O sintético você consegue ir muito mais no detalhe. O sintético eu consigo detalhar, porque no sintético eu consigo fazer um cheiro de caramelo, de pipoca, de bacon, de livro, de asfalto, de cimento, de tudo. Então, essa paleta, ela me propicia a ser muitas vezes até cirúrgico, porque no óleo essencial eu não consigo mexer no bloco de construção. No sintético você pode ser cirúrgico. No sintético eu posso fazer um jasmim que não tem um fundo naftálico por conta das moléculas indólicas. Eu posso fazer um jasmim que só tem um aspecto floral, ainda trabalhando com segurança. Então, hoje, as grandes empresas, não é assim, eu vou fazer sintético com petrolato, etc. Tem estudo de toxicidade, de impacto ambiental, de descarte, qual que é a influência na população, se ele é extraído de uma maneira natural, como que é o impacto que existe nesse meio. Então, realmente existe um critério muito, muito alinhado. E aí então, você falou essa questão assim de poder criar qualquer cheiro, né? Então, assim, não tem como a gente falar que o sintético não faz bem, já que também é muito provado que a parte da memória olfativa traz um benefício, traz um bem-estar muito grande, assim, ele né? E mexe com várias moléculas do corpo. Então, essa é uma outra questão, que fala assim, só o natural é terapêutico dentro de um ponto de vista emocional, né? Lógico, se você, dentro do aspecto físico-químico,
Se você A gente não está falando de aromaterapia, a gente não está tá- falando de dentro olfato. da aromaterapia, realmente tem questões que só o óleo essencial ele vai servir. E muitas vezes dentro de uma característica mais sutil, né? Então mais metafísica. Muitas vezes o óleo essencial ele traz a vibração de um ser vivo. Sim. Então frequencialmente, vibracionalmente, realmente aí só o óleo essencial propicia isso. Mas dentro de um estado de regulação de memória, emoção, a regulação de estados de humor, tanto natural quanto sintético, os dois têm essa potencialidade. E é por isso que eu falo, muitas vezes vamos falar, eu senti um cheiro de rosa. Esse cheiro de rosa me trouxe uma emoção muito boa. Só que esse cheiro de rosa é sintético. Se daqui a 2, 3, 5 anos eu precisar fazer um estudo, me sentir bem, se você me trouxer uma rosa damascena natural, eu vou sentir, você não vai alterar o meu estado de humor. Porque não foi pareado isso, foi pareado com uma rosa sintética. Se você me der uma rosa sintética, emocionalmente, eu vou ter muito mais identificação. Momento, vai fazer muito mais sentido do que o natural. Então, por isso que eu falo, não é ser natural ou sintético. E aí é a beleza da aromacologia, que não importa a origem da matéria-prima, é o efeito que essa matéria-prima tem no seu emocional e na sua memória autobiográfica. E aí a gente vai trabalhando com os dois. Então, o que acontecia é que esse 880 não existe mais. Existe para quem ainda se mantém e sustenta esse tipo de informação por falta, muitas vezes, de conhecimento. Então, existe, na verdade, uma integração. Aí eu como dono da marca, eu falo, olha, essa integração é cabível? Faz sentido para mim? Faz. Ok, não faz, vou continuar só com o natural, mas é muito mais por uma proposta da marca, não porque um faz mal e outro não. Ai, maravilha. Nossa, a gente ficaria aqui o dia inteiro conversando, Theo ensinando, porque adoro conversar com você, que você traz de uma forma muito prática, muito tranquila, assim, né, sobre todos esses temas que são normalmente muito polêmicos. São temas polêmicos. São temas polêmicos. Mas, Theo, eu te agradeço obrigado, muito imagina. por mais uma vez. Obrigado. Tenho certeza que você vai voltar várias outras vezes, mas por mais mais uma vez você está aqui com a gente e trazendo essas informações tão importantes para quem gosta da perfumaria. Ô, Theo, e daí, como que o pessoal te encontra, além da perfumaria, se você está como professor, mas onde que o pessoal te encontra? Quais são as suas redes? Tem a rede, tem o Instagram, ele está como Theo Bibancos, né? Então a rede primária é Instagram e aqui é a Escola Perfumares. Então, @TheoBibancos, TH. E aí você que está assistindo, entra, comenta, segue a gente e traz também, se quiserem trazer questões, trazer sobre isso que a gente conversou ou sobre o que a gente não conversou, mas vocês querem saber. Se querem que venha alguma outra pessoa falar sobre esse mesmo tema para poder ter uma visão diferente ou sobre outros temas, comenta aí para a gente que a gente vai atrás dos desejos. Obrigada. Obrigado, gente.